Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, que nos envolva. Vamos começar, pessoal. Já estamos na hora, né? Um pouquinho atrasados até. Vamos dar início, então, fazendo uma prece, convidando a todos para sintonizarmos com Jesus, nosso Mestre, com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade amiga que nos envolve, nos protege, nos abençoa. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia que está terminando, mais uma noite que se inicia de estudos, mais uma oportunidade, Senhor, que temos de exercitar a autovisão, de interiorizarmos-nos, de buscarmos respostas, de entendermos mais profundamente como nós estamos no nosso íntimo, o que devemos aprimorar. Quais são as potencialidades, quais são os vazios que nós ainda possuímos? Ajuda-nos, Mestre querido, para que consigamos sintonizar com os amigos espirituais e colher as melhores intuições, as visões que eles nos trazem, clareando o nosso pensamento, organizando a nossa mente, harmonizando as nossas emoções e vitalizando o nosso campo energético, para que haja saúde física e mental, para que haja equilíbrio em nossas famílias, em nossos ambientes, e para que a cada dia, Senhor, estejamos mais equilibrados, estejamos mais lúcidos e mais harmonizados conosco mesmo. Pedimos em benefício de todos os lares, em benefício de todos os grupos, de todos os irmãos e irmãs que estão participando neste momento e aqueles que estão ouvindo o material gravado e colocado nas várias plataformas, que todos sejam abençoados nesse exato momento em que nos ouvem, possam sentir a presença de seus espíritos protetores, seus amigos, parentes queridos que os amam profundamente. E pedimos em especial pelos irmãos que estão na vida espiritual, sofredores, desorientados, ainda inconscientes de seu estado, ou rebeldes, que todos sejam abraçados, Senhor, carinhosamente, sejam envoltos na tua luz. Muito obrigado mais uma vez. Permaneça conosco, esteja sempre em nosso coração, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Todas as quintas-feiras a gente está aqui estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência, do Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, né? Todas as noites a gente está aqui, né? Quase, né? Na segunda, terça, quinta e sexta nós estamos aqui estudando, sempre às 20 horas, né? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas nosso horário é às 20 horas, tá? Então, se você quiser, toda noite está com a gente. Para nós é um prazer, é uma grande alegria. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 9, que tem como título Perante a Consciência. Esse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, é um dos livros que faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, que é uma coleção de livros que visam o autoconhecimento, né? Visam a nossa harmonização íntima através de conceitos, né, que nos ajudam a nos equilibrar de dentro para fora, né? Então, nós estamos no capítulo 9, Perante a Consciência, e aí tem algumas frases que ela coloca a princípio, né, antes do texto que nós vamos analisar. Então, ela diz assim: a consciência divina irriga-me com paz. É uma coisa boa da gente, ainda mais essas frases menores, né? É mais fácil da gente usar como autossugestão. Mas é uma coisa boa. A consciência divina irriga-me de paz. Irriga-me com paz.
A consciência divina irriga-me com paz, né? A gente pode até mentalizar, né, uma fonte de luz irrigando o nosso ser, né, envolvendo todo o nosso conjunto psicofísico, né? Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Né? Aí terminou, né? Terminaram as frases aqui que ela sugere para gente usar nos processos de autossugestão, né? De autoindução, para que nós fixemos, né? Esses conceitos libertadores em nós. Tá? Então vamos lá. O texto agora que a gente vai analisar o estudo interativo, né? Então todos podem participar aí, podem opinar, né? Podem perguntar, tá? Entre os flagelos íntimos que vergastam o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque. Então, um primeiro conceito importante, né? Quer dizer, entre os flagelos íntimos que nos machucam, que nos vergastam, né, o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ela ganha destaque. Quer dizer que é uma das situações aí mais difíceis do ser humano, a culpa. E aí nós temos que diferenciar, a princípio, culpa de arrependimento, né? Nós temos que diferenciar o que é culpa e o que é arrependimento. Nós nos arrependermos de algo é nós constatarmos o erro. É constatarmos o equívoco em que nós caímos. Não é? Os erros que nós cometemos. É nos arrepender. Puxa, né? Eu percebi que eu errei, que eu falei de um jeito que eu não precisava ter falado. Né? Eu percebi que minha atitude não foi como poderia ter sido. Então, arrepender-se é constatar o erro. E sentir que aquilo não foi certo, não foi bom. Não é? Agora, culpar-se é um processo de auto-machucar-se, é um processo de é um processo autodestrutivo, que ocorre quando eu não fiz a análise real do ocorrido. Eu só tive uma percepção de uma falta, de um erro, mas aquilo imediatamente eu já comecei um processo de autodestruição, um processo de autoflagelo, né? De autodepreciação, tá? No arrependimento, que é apenas essa constatação, é importante. É importante a gente se arrepender, é importante a gente sentir que aquilo não foi legal, né? Se a gente não se arrepende das coisas, se a gente não constata os erros, aí é difícil, aí é complicado, né? Porque a gente não para mudar a atitude, a gente continua na atitude errada. Então é muito importante a gente se arrepender, né? O que não é legal é a gente ficar se culpando. Por quê? Porque ficar se culpando é um novo erro. Porque o tempo que você poderia usar para refazer a situação que você acha que você errou, você fica perdendo se culpando. Ou seja, você está cometendo um novo erro. Está perdendo tempo se autodepreciando, se automachucando, às vezes até se automutilando. Porque esses fenômenos de automutilação, né, essas atitudes automutiladoras, elas têm muito de culpa, né? Tá? Certo? Então se transforma num novo erro. Agora, quando nós constatamos o erro, a gente sente aquilo, poxa, não foi legal aquilo, hein? O que não foi legal? Bom, quando eu falei assim, assim, assado, qual que foi a reação? O que a pessoa fez, o que eu senti, qual foi a energia que eu percebi que gerou?
aquele mal entendido, aquela problemática lá. Então, como é que eu podia fazer da outra vez? Ah, da outra vez que alguém me falar assim, eu vou falar melhor. Vou falar de uma forma mais tranquila, eu vou procurar, né, falar com mais jeito, com mais tato, vou tentar me colocar no lugar do outro, e tal. Vou pedir desculpa, né? Então, esse trabalho de análise, de consciência, de análise, pessoal, é tudo o que precisa. E a disposição, logicamente, de repararmos, né? Se há alguma coisa que a gente possa reparar, olha, me desculpa lá aquele dia, eu falei de um jeito que não foi legal, tal, acho que não, né? A minha intenção não era aquela, tal, né? Então, essa consciência, essa disposição de refazer, de reparar, é muito importante. Isso é libertador, né? Enquanto que a culpa é aquele vigia, é aquele vigia ferrenho que fica nos maltratando, enquanto nós não fizemos análise nem nos dispusemos a mudar ainda. Enquanto a gente não fez isso, ele fica lá nos maltratando, né? Aí a gente entra nesse processo. Ah, Selene, e se não der mais tempo de nos desculpar com quem ofendemos? Sempre há tempo, Selene. Porque o tempo não depende das duas pessoas estarem encarnadas. Uma pode estar encarnada, a outra pode estar desencarnada, né? A gente pode orar e conversar mentalmente com a pessoa. Ou mesmo que ela esteja encarnada e você não tem mais contato, não sabe onde ela está, você pode enviar pensamentos, né? Pedir desculpa para a pessoa, você pode fazer a sua parte, entendeu? Mesmo se ela estiver encarnada e você não souber onde ela está, ou ela não der abertura para você, você pode, né, fazer a sua parte, né? Orar por ela, pedir desculpa, tal, né? E conversar com Deus e você vai fazer esse processo, tá? E por que que eu falo que não depende da gente estar encarnado, não depende da... Porque a gente pode encontrar com as pessoas fora do corpo à noite. Frequentemente a gente sai do corpo ao dormir e a gente vai onde a gente acha que precisa, a gente precisa acertar as coisas. Então a gente vai em busca das pessoas que a gente precisa buscar, que aquilo está nos pesando de certo modo ainda. Então, a gente sente necessidade de conversar, de resolver, né? Então a gente pode orar e até pedir, Senhor, me ajude que eu possa resolver essa questão com a pessoa que já desencarnou, se ela tiver condição, que a gente possa conversar e resolver, tal, de uma forma boa, né? A Aparecida colocou, né? O orgulho que atrapalha, exatamente. Exatamente, o orgulho que atrapalha. É lógico que a questão do perdão é uma questão muito de fórum íntimo, né? É uma questão assim muito do momento da pessoa. Não dá para você impor o perdão. Ah, você tem que me perdoar, ou você tem que... Não dá pra gente impor isso às pessoas, né? Não dá pra gente. É uma coisa que as pessoas vão amadurecendo dentro delas, né? Elas vão fazendo um trabalho. Não dá pra gente, às vezes, acelerar o processo e às vezes até acaba pior do que estava antes, entendeu? Quando você quer queimar etapas, você quer pular etapas, às vezes você antecipa, você acaba se precipitando no momento que você não estava preparado ainda. Às vezes acaba indo conversar com a pessoa e dá mais briga ainda, dá mais problema ainda. Então é uma coisa para gente ver o momento certo, né? Tá? Quando se trata de perdão, no caso, né? Que a gente, tá? Certo? Então tem muita gente que fica se culpando, né? E isso acaba gerando problemas, né? De somatizações, acaba processos autodestrutivos, né? Insidiosamente instala-se e qual ácido destruidor corrói as engrenagens da emoção, facultando a irrupção, o surgimento de conflitos que enlouquecem. Tá vendo? Ó? Né? Sorrateiramente, né?
ela vai se instalando qual ácido, olha a comparação com ácido destruidor, né? A presença da culpa dentro de nós, qual ácido destruidor que vai corroendo as engrenagens da emoção, né? De como a gente sente, como a gente lida com as emoções, as engrenagens da emoção, facultando a irrupção, o surgimento de conflitos que enlouquecem. Já pensou? Que é importante, né? Quer dizer que pode levar à loucura, os processos de culpa. Por quê? Porque a culpa, ela gera fixação, porque a gente fica preso àquela situação, a gente fica fixado ali, tentando resolver, mas sem fazer uma análise justa, criteriosa, até bondosa consigo e com os outros, lançando a luz do Evangelho sobre o problema. Nós temos que trazer a luz do Evangelho. Nas nossas análises, nas nossas reflexões, nós precisamos jogar a luz do Evangelho, os conceitos do Evangelho, Jesus, tanto para nós quanto para os outros, na nossa perspectiva, né? Quando a gente está fazendo a análise, né, do problema e tal. Então essa fixação, ela faz a gente ficar revivendo a situação problemática, a situação traumática, a situação que vira um processo neurótico, né? A neurose é essa fixação, né? A gente fica preso àquele momento, né? A gente fica cristalizado ali no tempo e no espaço. E isso gerando, logicamente, choro, às vezes gerando raiva, porque o fato da gente estar sentindo a culpa, aquilo começa a gerar raiva em nós. Você vê que coisa interessante. Às vezes até não raro raiva com relação à pessoa. Como se fosse culpa dela eu sentir culpa por ter errado com ela. É uma coisa muito interessante, mas às vezes a pessoa fica com raiva, né, da gente por ela ter errado com a gente e por ela sentir culpa por ter errado conosco, ela começa a sentir raiva da gente. Ou nós, né, da pessoa, quando a gente errou e a gente sente culpa, mas a gente fica bravo por estar sentindo culpa por ter errado com a pessoa. Parece loucura, mas parece, parece uma coisa confusa, mas acho que vocês entenderam, né? Eu fico com raiva de estar sentindo uma coisa a respeito da pessoa, mas eu que criei aquela coisa, foi um erro meu que eu não fiz aquela análise, não assumi a minha responsabilidade de uma forma consciente, lúcida. É normal a gente errar. É normal a gente errar, a gente acertar, é normal, né? Então, ninguém de nós está isento de erro, né? Então, a gente não precisa ser tão cruel também, nem com a gente, nem com os outros, né? Tá? Pode gerar tristeza, né, João Franco? Todas as emoções, né, que deprimem, que nos perturbam, né? Tá? Então, gera conflitos, justamente por causa disso que eu estava falando, né? Entre outras coisas, essa fixação e a gente vai se alienando do presente, porque vai ficando fixado no passado, numa ocorrência que não vai voltar atrás. O que eu posso fazer não é mudar o que passou, eu posso mudar o sentimento que está permeando aquilo que passou, né? Aquilo que aconteceu. A gente fica ressentido, né? O que é ressentir? É ficar sentindo repetidamente, ressentir, né? E de onde que vem a culpa, né? Decorrente da insegurança psicológica no julgamento das próprias ações. Abre um abismo entre o que se faz e o que se não deveria haver feito, supliciando com crueza aquele que lhe sofre a pertinaz perseguição. Então, a decorrente da insegurança psicológica. Por que a gente fica se culpando, né? É porque a gente, como a gente não sabe ao certo, por falta de discernimento ainda, né, por falta de maior compreensão da melhor maneira de agir, né? Muitas vezes a gente age
de uma forma que a gente até percebe que está errado, mas a gente não faz aquela análise, né? E a gente às vezes até não sabe muito bem como analisar por falta de elementos, né? Por falta daquela segurança no, no autoconhecimento, o conhecimento sobre os outros, conhecimento do nosso psiquismo, né? Do nosso psicológico, conhecimento de mim mesmo. Quando a gente é mais seguro, né? A gente não precisa ficar se culpando, porque a gente sabe que podemos acertar, podemos errar. Quando a gente erra, a gente tenta entender de onde é que foi o erro. Não tem problema nenhum, vamos pedir desculpa, vamos refazer as coisas, né? E vamos em frente. Agora, quando a gente é inseguro, a gente já começa um processo de autodestruição, de autodepreciação. Ah, eu não valho nada, nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá, né? Eu só prejudico as pessoas, eu só destruo as coisas. Aí a pessoa entra, vocês entendem? A pessoa entra nesse processo assim, nesse buraco, né? Como se fosse uma coisa que não tivesse saída, né? Então é muito ruim, né? E geralmente se autodepreciando, né? A Maria Lígia, né? Podemos dizer que é uma falha na inteligência emocional. É preciso aprimorar. Essa inteligência emocional, na verdade, é a capacidade de entrar em contato com o self, né? Inclusive a gente fala da inteligência emocional como relacionado ao lobo pré-frontal, né? Que na verdade é a sede do superconsciente, é a sede do self, né? Em nós, né? Região mais elevada, né? Aqui que está uma percepção ética das coisas, uma percepção mais refinada. É nessa região pré-frontal, né? Aqui quando nós estamos encarnados, né? Certo? Então, tem a ver com inteligência emocional, sim, tem a ver com essa ética mais refinada, uma avaliação melhor feita, né, das situações. Isso a gente vai conquistando muito através do estudo. A gente vai conquistando muito através do estudo do Evangelho, né? Vai dando equilíbrio para a gente na apreciação, no julgamento das situações, né? Na avaliação das situações, a gente vai tendo mais equilíbrio. Né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá, nem se exigindo muito, nem sendo muito complacente também, porque a gente tem que achar o ponto certo, o equilíbrio, né? A gente às vezes é complacente demais, às vezes a gente é muito cobrador, então a gente tem que achar um meio termo aí, né? Certo. Daí colocou, né? Ter a vontade de perdoar é o primeiro passo para o perdão, né? É verdade. É verdade, para se buscar, né? Às vezes, a princípio, tem que começar até mentalizando a pessoa, porque você não consegue nem pensar em encontrar a pessoa, você não consegue nem pensar em conversar com a pessoa, mas às vezes, a princípio, você pode começar a orar, vibrar pela pessoa. Às vezes, a pessoa nem isso ela aceita. Fala, Deus me livre, Alexandre, não gosto nem de pensar na pessoa. Bom, ela está dizendo do tempo dela. Talvez ela precise um tempo ainda que ela esqueça um pouco, depois ela possa talvez orar, né, pela pessoa, e tal. Quando se trata, né, de alguém que tem errado conosco, né, alguma coisa assim. Certo? Considerando a própria fragilidade, o indivíduo se permite comportamentos incorretos que lhe agradam as sensações, para logo cessadas entregar-se ao arrependimento autopunitivo, com o qual pretende corrigir a insensatez, né? Então, às vezes, a gente é muito permissivo com a gente mesmo, né? Ah, é porque eu sou uma pessoa difícil mesmo, é porque eu falo demais mesmo, é porque eu não sei o quê. Mas, às vezes, acaba sendo uma constatação, mas não uma constatação como quem quer mudar. É uma constatação como quem fica usando essa justificativa para continuar errando. Vocês entendem? Para continuar tendo a permissão das pessoas para continuar agindo do mesmo jeito. Ah, eu sou assim mesmo, é a síndrome de Gabriela, né?
E se permite comportamentos incorretos que agradam às sensações a princípio. Agradam às vezes a princípio a pessoa, mas logo que passa, a pessoa aí vem o arrependimento. É como se fosse um vício, né? Aquilo primeiro agrada. Aí depois, na hora que vem o efeito rebote ali, na hora que a pessoa constata que errou, que não foi legal aquela atitude, às vezes que falou demais ou que, né, extrapolou em algum sentido, aí a pessoa ela entra numa autopunição, né? Com a qual pretende corrigir a insensatez, né? Como se a autopunição fosse ser, ela fosse uma correção da insensatez. Eu me permiti errar, me permiti fazer errado determinada coisa, aí depois eu me puno, né? Quer dizer, é um duplo erro, né? É um duplo erro. Muitas vezes castigo o corpo, aí paro de comer, ou começo a comer demais num processo autodestrutivo, ou, né, começa a beber, ou, né? Aí depende da pessoa, né? Qualquer exagero aí para o qual a pessoa se lance, né, ou se puna como se fosse resolver o problema. Na verdade, é uma tentativa de encobrir, né? É uma tentativa de encobrir o problema que não foi analisado de fato, não foi assumido, né? Não sei se está ficando claro para vocês, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo? Ok. A leteia vira até vício, né? De certo modo, sim, né? A pessoa fica presa, fica num looping aí, né? Ela fica presa nesse circuito. O erro é uma coisa muito interessante, né? O que você falou, Leta, é por aí mesmo. Porque o que a gente, onde a gente erra, onde a gente se fixa e onde a gente não analisa, apenas se culpa, a gente fica com uma tendência maior de errar de novo. A gente fica com uma tendência maior de errar de novo. Né? Até a gente fala no meio psicológico assim que culpar-se é a vontade de fazer de novo. Culpar-se seria a vontade de fazer de novo. Porque enquanto eu não fiz a análise, enquanto eu não resolvi mudar, enquanto eu não resolvi pedir desculpa ou refazer a situação de algum jeito, eu apenas estou me culpando, é porque ainda continua do mesmo jeito. Quer dizer, eu continuo com aquele desejo do errado, que eu não me resolvi mudar, aí fica o vigia, que é a culpa, com a Zorrag na mão lá, né? Fica o vigia lá nos maltratando. Então a gente fica preso, isso ao longo da encarnação, ao longo das encarnações, não apenas dessa encarnação, mas tem coisas que vêm do passado nos induzindo a novas quedas em cima dos mesmos erros do passado, por causa de culpas que geraram fixações. Tudo em que a gente se fixa neuroticamente, a gente tem uma tendência a fazer de novo. Por isso que a consciência liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Entrareis em contato com a consciência, com o entendimento dos conteúdos, trabalhando as emoções, né? Se dispondo a mudar, isso é libertador. Isso efetivamente faz a gente se libertar desse ciclo, né? De culpa e erro. Culpa e erro, culpa e erro, culpa e erro. Tá? Certo, pessoal? Ok. De imediato, assoma-lhe a consciência de culpa que o perturba, né? Quer dizer, a gente quer fugir, né, da percepção, do trabalhar certos erros, né?
é, entregando-se a esse arrependimento autopunitivo, né, com o qual pretende corrigir a insensatez, né? De imediato assoma-lhe a consciência de culpa que o perturba. Aí vem a consciência de culpa, né, nesse processo realmente perturbador, autopunitivo, né? Perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo. É uma parte do ego que faz isso, tá? É uma parte do ego que nos pune, certo? Então, perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo. Porém, não altera o rumo da ação desencadeada, nem corrige aquele a quem fere, que é o que eu estava dizendo. Na verdade, não houve consciência, de fato, vontade de mudança, não houve análise do problema, não houve disposição para refazer a situação, tá? Então, não altera o rumo da ação desencadeada, nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, não obstante o cobrador é inclemente, desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios. Aí, tá vendo? De querer fazer de novo, né? Repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. Pode até ser uma coisa diferente, mas dá vontade de fazer outras coisas erradas e depois novas punições. Entendeu? Certo, pessoal? Ok. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo aí? Né? Então, isso se reflete, pessoal, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, isso ressurge em forma, essas culpas ressurgem em forma de complexos de inferioridade, né? Que a gente traz, que a gente pode trazer para essa encarnação, da gente achar que as pessoas não nos amam, que a gente está sempre atrapalhando, que a gente é inferior aos outros. Complexo de inferioridade geralmente é fruto de culpas do passado, que não foram diluídas, que não foram trabalhadas. Processos depressivos, inseguranças, medos, né? Processos autodestrutivos no presente, mecanismos autodestrutivos viciosos. Muitos processos de vício se baseiam em culpas inconscientes que a pessoa mantém. Então ela entra nesse processo de autodestruir-se, autoabandonar-se, como se isso fosse resolver aquela culpa que ela traz dentro dela. Dizendo para ela assim: você não merece ser feliz, você errou no passado, eu sei o que você fez no verão passado, né? Então é esse processo punitivo que inconscientemente a pessoa tem e ela busca fugas na droga, no álcool, nos desequilíbrios do sexo, né? Nos exageros do sexo, e em várias outras situações que podem ser autodestrutivas, mutilações, certo? Ok? Faz sentido? Tá? Então a gente vem, a gente reencarna, são aquelas prisões sem grades, né? E a pessoa infratora do passado, né? A pessoa infratora do passado, ela não foi pega no passado. Aí ela transfere para o futuro, uma nova encarnação, os seus problemas íntimos. Porque ela não foi pega, mas ela não escapa das leis divinas. Então aquilo ressurge em forma de prisões sem grades, né? Mas que a gente também deve trabalhar por nos libertar. E como é que a gente se liberta dessas prisões, Alexandre? Na prática do bem, no conhecimento superior, na busca de espiritualização, de melhoria. Por quê? Porque na raiz desses problemas psicológicos, emocionais, né, que a gente está falando que tem a culpa aí no meio, qual é o problema? É sempre o mal que fizemos, não é? Não são os erros morais que a gente cometeu. Na raiz do problema não está o mal? Qual que é o remédio para o mal? É o bem. Então nós podemos ter essa clareza e essa certeza de que para todo problema a solução é o bem.
entendeu? Porque é o antídoto de todo mal. Então, na raiz dos nossos problemas, nós podemos até não saber onde é que está, onde é que estão as raízes, porque a gente não lembra do passado. Mas a gente está vivendo certos problemas no presente. Então entenda que a raiz disso aí tem a ver com certos males que a gente fez, para nós e para os outros. Como é que a gente se liberta disso? Fazendo o bem, pensando bem, falando do bem, estudando bem, procurando agir no bem. É o grande remédio, o antídoto contra os males. Isso quer dizer aprender a amar. Isso quer dizer aprender a nos amar, aprender a amar a vida, aprender a amar o próximo. Isso é libertador. Isso é libertador. Então você pode não saber para onde ir, né? Como é que eu faço para melhorar? Aí você lembra disso. O Alexandre falou que a melhora está na vivência do bem. Como é que eu posso viver o bem aqui hoje? Que recursos que eu tenho? Eu tenho a oração, eu tenho a caridade, eu tenho a ação beneficente, eu tenho a ação fraterna, né? Através de atitudes benévolas com os outros. Gente, pequenas atitudes vão gerando grandes mudanças. E elas vão se somando, elas vão se somando, elas vão se somando. E a hora que vê a sua vida, ela vai se transformando. Os problemas do passado vão se transformando em bênçãos para o presente e para o futuro, né? Certo? Não é tão difícil assim, né? E aí a gente vai se libertando dessa autopunição, porque agora a gente sabe que nós não estamos mais fazendo mal, nós estamos fazendo o reverso, nós estamos fazendo o bem. Então a prática do bem gera uma tranquilidade na nossa consciência, dizendo assim, ó, eu estou aprendendo, ó, já aprendi que eu não devo mais fazer o mal, só devo fazer o bem, né? Aí a nossa consciência se apazigua, se acalma, o nosso corpo melhora, certos sintomas melhoram, né? Atavismo de comportamentos religiosos, morais e sociais hipócritas, que não hesitavam em fazer um tipo de recomendação com diferente ação, deve ser eliminada com rigor e imediatamente. Então, você vê muito da culpa que a gente traz é relativo a comportamentos religiosos em que nós mantínhamos um exterior todo benigno, todo certinho, todo bonitinho, mas intimamente ou às escondidas. Isso eu não estou falando desse ou daquele, eu estou falando de todos nós que procedemos de séculos e séculos de certas vivências no campo religioso, todos nós tivemos certas vivências, né? Em contato com as religiões de todos os tempos aí, em que nós estudávamos ou buscávamos uma vivência social toda certinha, né? Como é que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Como diz o velho deitado, que em pé não falava nada. Como diz o velho ditado, né? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Então, essa contradição, essa hipocrisia mantida, é lógico que todos nós procuramos mostrar um exterior melhor e por dentro nós temos muita coisa para mudar. Mas à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai deixando de ser tão rígido com os outros e nós vamos olhando mais para o que nós precisamos mudar. A gente vai sendo mais complacente com os outros, né? Mas a gente vai procurando se melhorar, né? Mas é diferente da gente ser muito rígido com os outros e muito permissivo conosco mesmo, não é? Sermos muito permissivos conosco mesmo. Então essa atitude hipócrita, ela é uma das causas aí, né? Da presença hoje da culpa, né? Você vê na Idade Média, né? As pessoas, né, por uma falta de entendimento, né, até a relação com Deus, a relação com a religião, era muito punitiva, era muito castradora, né? Negava-se o corpo, negava-se o prazer do sexo, né? Procriar era cometer um pecado, então tinha que batizar para tirar o pecado.
né? Que já nascia fruto do pecado. Então, isso tudo criou algo que é mais autopunitivo, é castrador, né? Hoje nós estamos tentando nos libertar dessas práticas, né? Que não condizem com a realidade, né? Não condizem com a realidade. Mas que era fruto, né, de uma visão onde tudo era pecado, onde, né? E as coisas que hoje a gente pode entender de outra forma, né? Tá? O que fizeste não mais podes impedir ou evitar. Disparado o dardo, né, a flecha, né? Ele segue o rumo. Avaliza desse modo. Aqui eu acho que não é avaliza, não. Eu acho que é avalia, tá? Que são coisas diferentes, que eu acho que não é o mesmo sentido, não. Acho que avalia desse modo os seus efeitos e repara-os quando negativos. Porque o sentido aqui é esse, né? Quer dizer, avalia, né? Avalia os seus efeitos, né? Avalia o que você fez e tenta repará-los. Não vai adiantar a gente entrar na condicional dos verbos. O que é a condicional dos verbos? A gente, eu deveria ter feito. Se eu tivesse falado isso, se eu tivesse falado aquilo. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse voltado. Quando a gente, o que é a gente ficar usando muito a condicional dos verbos? Né? É o modo condicional, o verbo no modo condicional. Eu deveria, eu poderia, eu tinha que, né? O que reflete isso? Que nós estamos presos a uma situação que a gente está querendo que volte atrás. Só que não vai voltar atrás. Né? Não vai voltar atrás. Então não adianta a gente ficar preso à condicional dos verbos. Eu deveria, eu poderia, eu teria, né? E ficar lá cultivando ficar se machucando, se maltratando, gastando energia com uma coisa que não vai mudar. O que vai mudar é a minha ação no presente, né? Eu tentar reparar no presente. Mas eu feri uma pessoa que não está mais perto de mim, que está longe. Então ajuda outras pessoas. Ajuda outras pessoas. Eu pratiquei o aborto e agora ajuda as mulheres que são mães novas. Ajuda no enxovalzinho, entendeu? São formas de a gente tentar se reparar, da gente tentar aliviar aquilo que estava maltratando, né? Na área em que a gente acha que errou, por exemplo, né? Certo? Ok? A gente pode fazer diferente, né, Edna? Posso fazer diferente. Não importa o que foi. O que importa é a gente tirar o aprendizado e se dispor a mudar. Apenas isso. Só isso que os espíritos esperam de nós, o que Deus espera de nós, porque a vida é eterna. Então é certeza que a gente vai errar, é certeza que nós temos errado, é certeza que a gente ainda vai ter muitos erros, é normal. Mas a questão não é não errar, a questão é perceber que errou e tentar acertar. Das próximas vezes, pode ser que erre de novo, mas levante de novo, tente de novo, até que se transforme a atitude, né, para algo melhor. Mas não dá para a gente ficar preso à expectativa de não errar mais. Gente, isso é cilada. A gente trabalha para tentar acertar, mas nós temos que lidar com mais naturalidade com os erros. É um dos grandes problemas da culpa, é a gente não tratar com naturalidade certos erros. Pisei na bola? Gente, desculpa aí, pisei na bola. Vamos para frente. Eu fui para um caminho errado, vamos mudar o rumo. Eu fui para o caminho errado. Desculpa aí, vamos tentar mudar, vamos para o caminho certo, né? Não insistir no caminho errado, não insistir, né? Então é muito importante porque a gente demonizou muito o erro, né? A gente demonizou muito o erro. A nossa educação foi muito permeada por isso. Quando a gente errava, nós éramos, nossa senhora, né? É uma coisa terrível. Eu não digo que em todas as famílias, mas na maioria delas
Os erros, eles nunca foram lidados de uma forma muito boa. Às vezes ia humilhação para a criança, às vezes agressão à criança, né? Às vezes a criança se sentia exposta, momentos vexatórios, de vexame para a criança, diante da família, diante dos coleguinhas na escola, dos castigos, né? Então o erro, ele foi muito demonizado, pessoal. Isso eu demorei para entender, viu? Com o tempo a gente vai entendendo. É, por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ser de perfeitos. Até a Joana fala, nosso objetivo aqui não é ser perfeito. Nosso objetivo aqui é nos harmonizarmos conosco, com o próximo, né? Na medida do possível. E lógico que o objetivo final é um aperfeiçoamento, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente cai num perfeccionismo. A gente cai nessa atitude hipócrita de só demonstrar um exterior benigno, mas não faz o trabalho interior de mudança. Então fica aquela perfeição de fachada, que é profundamente perturbadora. Não sei se vocês entendem, né? É profundamente perturbador, porque ele mantém essa contradição entre o interior e o exterior, entre o ego e o self, esse distanciamento entre um e o outro, né? Então é importante a gente olhar com um pouco mais de benevolência, né, para com o erro, porque nós precisamos disso, né? Embora que a gente não esteja fazendo apologia ao erro, né? Não é esse o objetivo, mas é a gente entender que ele é natural, que ele faz parte, deve ser analisado, compreendido, né? Deve ser trabalhado, mas é natural que ocorra, né? Esses castigos, né? O castigo, a ira de Deus, né? Vai recair sobre você. Ai, Jesus! Ai, meu Jesusinho Cristinho! Né? E Deus é colocado como um ser que, nossa senhora, se você errar, você tá frito, né? E não é assim, né? Às vezes em coisas tão pequenas, né? A criança, às vezes, uma bobagem lá, que ela queria uma coisa. E ela agia de uma forma errada lá, e às vezes fazem um carnaval por causa do erro, né? Da criança. Às vezes fazem um excesso, né? Aí é a dificuldade dos próprios educadores, né? São as neuroses, né? Os excessos, as próprias fixações dos educadores. As culpas que eles trazem dentro de si, que projetam na criança e agridem a criança, né? Certo? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, tem mais um pouquinho, né? Então vamos avançar. Se a tua foi uma ação reprochável ou reprovável, né? Corrige-a logo possas, mediante novas atividades reparadoras. Ponto. Né? Se a tua atividade, se a tua ação foi reprovável, corrige. Você percebeu isso? Que bom, graças a Deus. Então vamos corrigir, né? Vamos corrigir. Não vamos nos fixar nisso. Porque tudo que a gente gastar muita energia com aquilo, nós já estamos nos fixando, aí a gente fica preso às nossas fixações, né? E aí aquilo cresce para nós, né? O bem é que tem que crescer para nós, né? Se resultou em conflito pessoal a tua atitude, que não corresponde ao que crês, como és, treina equilíbrio e põe-te em vigília. Né? Se você está estudando evangelho, estudando espiritismo, estudando bem, mas você viu que você agiu contraditoriamente ao que você está estudando. Ok, percebeu em que foi contraditório, em que foi diferente do que você acha que seria o certo. Qual que seria o certo? Então faz aquele trabalho de análise. E faz um trabalho de autossugestão. Né? Se você está mantendo um padrão negativo, começa a cultivar um padrão positivo. Mentaliza autossugestões positivas. Treina o equilíbrio. Treina a mudança. Tudo na vida é treino. E põe-te em vigília, uma vigília tranquila, sem excessos, né? Tá? Fraco é todo aquele que assim se considera.
não desenvolvendo o esforço para fortalecer-se. Né? A pessoa que fala assim, mas eu sou muito fraco, eu não consigo. Né? Fraco é todo aquele que assim se considera. Se você disser que não consegue, você passa a não conseguir. Se você fala que é fraco, você mantém a fraqueza. Né? Fraco é todo aquele que assim se considera fraco, não desenvolvendo o esforço para fortalecer-se. Enquanto a gente fica lá, eu sou fraco, eu sou fraco, você está perdendo tempo, podia estar trabalhando para se fortalecer, né? Podia estar assim, ó, eu tenho força dentro de mim, Deus me mune com a força que eu necessito, Deus está em mim, me guia, me protege. Então a chance de eu agir de uma forma mais forte, mais segura, aumenta do que eu ficar cultivando as frases autodepreciativas, né? Quando justificas o teu erro com autoflagelação reparadora, logo mais retornarás a ele. É aquilo que eu estava dizendo. Se você fica se justificando, mas você não fez análise honesta, sincera, percebendo a sua responsabilidade, você colocou culpa nos outros. Eu fiz assim porque o fulano, né, me falou para eu fazer, porque eu não sei o que. Né? Então a pessoa fica justificando, não aceita, não analisa onde poderia ter feito diferente. Né? Então logo mais retornará de novo ao mesmo erro, porque não percebeu até, não analisou onde errou. Né? O Ailton colocou, né? Para manter-se no comodismo, para não mudar, qualquer desculpa serve, exatamente. Né? Então, sempre que a gente estiver assim muito se justificando, né? Em erros que eu estou cometendo, né? Quem fala muito se justificando é porque está tentando se eximir, né? Dos próprios erros. Está tentando convencer os outros, porque a própria pessoa não está convencida do que está falando, né? Então, quem fala demais nesse sentido é que está tentando se convencer de algo que não está convencido, né? Ok. E aí ela diz aqui, né? Erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Peraí, que eu não acho que eu não li aqui a parte de cima, né? Eu não li aqui, desculpa. Propõe-te encarar a existência conforme é. Então, enfrenta a existência baseado na realidade, conforme é. E as circunstâncias se te apresentam, quer dizer, conforme você é e conforme as circunstâncias se apresentam. Ou seja, esteja ligado à realidade. Não fique brigando com a realidade. Né? Encara a existência, né, na tua e na realidade que você está vivendo. E erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Né? Se você está percebendo aqueles conflitos, aquelas ideias negativas, indutoras à tristeza, indutoras ao desânimo, indutoras à raiva, indutoras. Vai tentando eliminar isso da mente. Vai tentando erradicar isso da mente, né? Certo? Vai fazendo essa limpeza mental, né? Muita coisa não depende muito de análises profundas. Muita coisa depende mais de uma limpeza mesmo. Entendeu? Você está lá com pensamentos induzindo a tristezas, induzindo a situações muito negativas da mente. Tem coisa que não é ficar analisando muito, assim, por que que eu estou com pensamentos negativos? Não, eu estou com pensamento negativo. Vamos tirar esse negócio da cabeça. Entendeu? Não precisa ficar, por quê? Será que na encarnação passada eu falei, não, você está cultivando pensamentos negativos. Vamos tentar mudar isso aí. Vamos começar a mudar o funcionamento da mente, esse ato reflexo, né, do pensamento. Vamos começar a cultivar ideias mais positivas, né? Tem coisa que, na verdade, só precisa de mudança de atitude mental. Né? Sair de uma atitude negativa e cultivar uma atitude mais positiva. Não precisa muita complexidade, sabe? Muita dificuldade. Não precisa, não. Isso aí é mais por conta das nossas fugas mesmo, que a gente quer colocar
muita complicação nas coisas, né? É ter atitude. Muita coisa é mais atitude, entendeu? Não é muita complexidade, não. Certo? Substitui-as vigorosamente por outras saudáveis, equilibradas, dignificantes, né? Vai substituindo. A hora que você percebe, tomou consciência que você está ali cultivando ideias negativas sobre você, sobre as pessoas, sobre. Peraí, eu estou muito negativo, gente. Minha mente está muito. Às vezes sou eu que estou gerando, às vezes está sendo estimulado espiritualmente. Os obsessores estão lá, né, botando lenha na fogueira na nossa mente lá. Então vamos começar a cortar isso aí, né? Vamos começar a erradicar essa atitude negativa, né? É uma vigilância que a gente vai tendo, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Falta pouquinho, vamos acabar? Vamos acabar, né? Quando não dispões de um acervo de pensamentos superiores para reflexão, vai escolhidos pelos de caráter venal, pueris, perniciosos, que se te fazem familiares, impulsionando-te a ação correspondente. Gente, quando a gente não sabe, às vezes a gente está com a mente meio vazia, a gente não sabe muito o que pensar, e aí você recebe as informações daqui, dali, e aí você não se agenda, alguém te agenda, né? Se você não se agenda, alguém acaba agendando você, né? Se você não estabelece quais pensamentos você quer cultivar, você acaba comprando qualquer pensamento que apareça aí, você acaba pegando. É da TV, da internet, de alguém que falou para você, você acaba pegando, né? Então, é importante até você ter lá uma listinha lá de pensamentos positivos para você cultivar todos os dias. Vai incrementando essa listinha aí. Essa listinha você pode ter até no teu celular, em algum programa lá que você faça notas, né? Você faz a nota do mercado lá, a lista, você faz uma listinha de pensamentos que você quer cultivar todos os dias. Entendeu? Faz isso de uma brincadeira, faz isso de uma forma lúdica e vai criando uma listinha de pensamentos bons que você acha que você precisa daqueles pensamentos que induzem a alegria, que induzem a luz interior, que induz a saúde, que induz a lucidez, entendeu? Quer dizer, você não está deixando a tua mente vagar para qualquer lado, comprando qualquer coisa. Você está dizendo para onde você quer ir com a tua mente. Isso faz com que você vá gerando um ato reflexo mental, um condicionamento mental da tua mente trabalhar mais positivamente. Desde cedo até a hora que vai dormir. Às vezes começa, levantou da cama ou deitado aí já pega a listinha ali. No celular já começa lá com pensamento positivo. Indução positiva, né? Sugestão positiva. Você está dizendo para você como é que você quer pensar durante o dia. E antes de dormir, você dá uma olhada na listinha lá e faz um trabalho lá, um minutinho de autoindução. Como é que eu quero pensar à noite, fora do corpo, né? Com quem que eu quero estar fora do corpo, né? Então, frases de indução de bom sono, de bons sonhos, de boas atividades ao dormir. Quer dizer, é você assumindo as rédeas da tua mente. É você usando a tua inteligência, usando esse recurso poderoso que é a nossa mente, a serviço da tua saúde, do teu equilíbrio, né? Certo? Eu aprendo com facilidade, eu tenho ótima memória, eu me relaciono bem com as pessoas, né? Eu me sinto muito bem na minha própria companhia, me sinto muito bem com a minha família, me sinto excelente no meu trabalho. Então você pode criar aquilo, as frases que você acha que são boas para você. A cada dia eu estou mais saudável, né? E aí você vai se induzindo, né? Não deixando que esses conceitos e autoconceitos depreciativos possam se enraizar dentro de você.
na sua casa mental. Vai pondo para fora esses pensamentozinhos que fazem mal. Faz uma faxina na casa mental, né? Toda realização se inicia na mente. Desenhada no plano mental, vem materializar-se ao primeiro ensejo. Tá vendo aí? Né? Toda realização se inicia na mente. Olha a importância disso, que parece algo tão pequeno, né? Mas é a sementinha do grão de mostarda que Jesus falou. Como é que começa o reino dos céus? É a sementinha do grão de mostarda. Pensa, portanto, com correção, liberando-te das ideias malsãs que te gerarão consciência de culpa, né? Porque as ideias negativas, elas acabam gerando comportamentos negativos, e comportamentos negativos acabam gerando culpas, né? Então começa a correção dentro do pensamento para gerar atitudes mais positivas. Sempre que errares, recomeça com entusiasmo inicial. Tá vendo? Ó, trabalhar com o erro com tranquilidade. Errei, ok, tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, né? Errei, vamos acertar agora, vamos trabalhar para acertar, né? Recomeça com entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta tem um preço. A perseverança no dever. Vou repetir aqui, ó. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta, quer dizer, a nossa mente, a nossa consciência detectando as atitudes nossas e a conduta que a gente tem, essa harmonia ela tem um preço, a perseverança no dever. Né? A gente procurar agir dentro do quadro de deveres que nós temos. Porque a nossa consciência vai dizendo quais são os nossos deveres. Vai nos induzindo à ação mais acertada. Né? Então, quase terminando aqui, só mais um. Se todavia tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa encontrar-se arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade, e a consciência divina te erguerá a paz. Tá vendo que importante? Né? Quer dizer, se a gente estiver com muita dificuldade de agir corretamente, você está preso a esse padrão comportamental, esse vício, essa atitude viciosa, está muito arraigada, pede numa oração sincera. Lógico que não apenas uma oração, né? Mas pede em oração sincera. E a consciência divina te erguerá a paz. Quer dizer, recorre, pede forças, pede um caminho, pede orientação a Deus, e Deus vai trabalhar dentro de você, dentro de nós, porque você está demonstrando vontade. Mesmo com dificuldades, você está demonstrando vontade. E para Deus isso é que importa. Não importa que você esteja errando. O que importa é que você está querendo acertar. Só não está conseguindo ainda. Né? Então vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o que você precisa. Às vezes é um livro, às vezes é conversa com alguém, às vezes é uma terapia, às vezes, né, alguma coisa que vai te ajudar, ou algumas coisas que vão te ajudar para que você se liberte. Né? Certo? Ok, pessoal, estamos na hora, né? Vamos finalizar então, nós acabamos por hoje, mas creio ter sido bem produtivo, né? Bem importante para nós, né? Para todos nós, que todos nós necessitamos disso tudo que foi dito aqui, tá? Então vamos orar, vamos agradecer novamente, Senhor Jesus, a Joana de Ângeles, que nos trouxe esses ensinamentos através do Divaldo, com tanto carinho, com tanta disciplina, com tanto devotamento, um senso de dever, e que hoje nós podemos colher essas bênçãos que ela nos deixou, fruto do seu trabalho, do seu empenho. E que nós também, Senhor, possamos nos empenhar, utilizando-nos, alimentando-nos desses frutos divinos, para digeri-los em nós, para assimilá-los em nós,
para incorporarmos esses conceitos, essas condutas elevadas, esses conceitos libertadores, se transformando na nossa nova realidade comportamental, sentimental, mental, e que nós possamos, com a ajuda do nosso espírito protetor, com a ajuda da espiritualidade, nós possamos nos libertar de todas as amarras que nos prendem ao passado e lançarmos-nos confiantes para o futuro que nos aguarda. Obrigado por tudo. Dispensa-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho de vocês, tá? E aí amanhã a gente tem o estudo dos Missionários da Luz, no André Luiz, às 20 horas, tá bom? Então a gente conta com a presença de vocês novamente, tá? Um grande abraço e até amanhã, então, se Deus quiser.